Olá, alunos. Nós vamos dar continuidade à nossa aula de sistema urinário e renal. Nós paramos aqui na última aula, nesses slides a respeito da função de reabsorção e secreção dos túbulos renais. Lembrem, dá uma revisada aí no material que vocês já têm a respeito do néfron, que é a unidade funcional do rim e que ele é muito importante no entender de como que é o funcionamento renal. Nós temos aqui a cápsula de Bowman, né, que ela é muito importante, que envolve o glomérulo, túbulo proximal, alça de Henle, túbulo distal e o ducto coletor. Sendo que cada alça de Henle vai formar ali o ducto coletor que vai dar origem ao canal que leva até a bexiga para a gente poder eliminar o que não for reabsorvido, o que não for útil no nosso metabolismo renal. Ok? É importante a gente lembrar que o sangue entra no glomérulo pela arteríola aferente, ele vai passar por esse processo e olha que a arteríola aferente ela entra no glomérulo e ela sai do glomérulo percorrendo todo o néfron, porque o que for ser reabsorvido vai ser lançado novamente na arteríola aferente. O que está dentro do néfron, nesses túbulos, proximal, alça de Henle, túbulo distal, pode ser reabsorvido e jogado novamente na corrente sanguínea. Quando for alguma substância, seja ela um íon, seja ela um nutriente, quando ela for reabsorvida do néfron para a circulação, ele vai cair na arteríola aferente. Ele vai sair do néfron e vai para a arteríola aferente. Essa arteríola aferente, quando ela termina de percorrer o néfron, termina de percorrer até o ducto coletor, ela vai novamente dar continuidade na veia renal, ok? Aqui a gente mostra novamente, né, a arteríola aferente e eferente e mostra também aqui o glomérulo e o túbulo, os túbulos do néfron, que são importantes para a gente poder entender. Olha aqui alguns locais de ação de diuréticos, isso a gente vai ver depois no próximo período. Nós temos diuréticos osmóticos, inibidores de amidrase carbônica, nós temos um dos mais importantes que são os diuréticos de alça, os diuréticos poupadores de potássio e os diuréticos tiazídicos ou benzotiazidas. Todos eles vão agir especificamente em cada local do néfron. Então, o medicamento ele é muito específico e age num local muito específico também do néfron, no sistema renal. Diurético, que a gente vai usar no controle da pressão arterial. Mas a gente vê no próximo período aqui é para vocês verem que o túbulo, os túbulos que compõem o néfron são de suma importância para ações fisiológicas e também para controle de algumas patologias. Ok? Os ureteres, que dão continuidade ao trato urinário, eles são longos tubos fibromusculares que conectam cada rim à bexiga. Como nós temos dois rins, nós vamos ter dois ureteres. Medem aproximadamente 24 a 30 centímetros de comprimento. A urina que é formada nos rins através dos néfrons. Importante novamente, olha, quem forma a urina são os rins através da ação e da função dos néfrons. Lembra que toda questão de concurso público vai colocar isso. Qual a unidade funcional do rim? A unidade funcional do rim são os néfrons. A urina, então, formada nos rins através dos néfrons, flui para dentro da pelve renal e em seguida para dentro dos ureteres. Então ela vai sair do néfron, vai para a pelve renal e a pelve renal ali é que dá início aos ureteres, como a gente já viu em algumas imagens anteriores na última aula, tá? Então, quando a urina vai sair do rim e vai percorrer o caminho, o primeiro tubo que ela passa é o ureter. No caso, dois ureteres, um saindo de cada rim. A bexiga é um órgão oco, situado anterior atrás da sínfise púbica. Lembra do sistema muscular? A gente tem a sínfise púbica, a bexiga está localizada ali naquela região.
ela é um órgão oco que tem uma capacidade de dilatação. Por quê? Porque ela vai atuar como reservatório temporário para a urina e suas paredes constituem em músculo liso, denominado músculo detrusor, músculo que impele para baixo ou para fora. Ou seja, além dele ser formado por uma estrutura oca que se dilata, a bexiga também tem a característica de ter um músculo detrusor, que vai o quê? Empurrar a bexiga de dentro, empurrar o líquido de dentro da bexiga para fora, seguindo o caminho, e nunca para cima. Ela impele, ela empurra o líquido que está dentro da bexiga para baixo e para fora, e nunca para cima. Porque se a gente tivesse um órgão que o músculo fizesse apenas uma contração e ele pudesse empurrar a urina de volta para o ureter, a gente teria uma contaminação. Vamos pensar que a gente tem prioridades e níveis do funcionamento do sistema urinário. O rim é o órgão mais complexo e mais completo do sistema. É ele que vai formar a urina, reabsorver e absorver nutrientes necessários, vai estar responsável pela filtração sanguínea, vai estar responsável por todos esses processos que envolvem várias funções fisiológicas. Então o rim ele tem que funcionar muito bem, não pode ter contaminante. Do rim, ele lança para os ureteres aquilo que não é útil para ele. Não sendo útil para ele, ele pode carregar ali alguma substância nociva. Então a intenção de que a urina tem é de limpar o organismo. Ele pode estar levando alguns fármacos inativos, alguma droga que a gente ingeriu em questões de medicamento ou alimento, ou algum nutriente que não é adequado, ou alguma substância tóxica, ou alguma bactéria, algum vírus. Então ele pode estar eliminando por via da urina. Retornar com essa urina no sentido contrário dela é muito prejudicial e causa patologias muito graves. Então, a importância de que a bexiga seja um músculo oco, dilatável e com músculos detrusor é para que a gente possa impedir que a urina armazenada dentro da bexiga volte com facilidade para os ureteres e possa chegar até o rim. Então, esse caminho contrário não é benéfico para ninguém. Pelo contrário, ele é patológico. Ele pode causar problemas graves de saúde na pessoa. Então, esse caminho ele tem que ser percorrido de forma correta. Saiu dos rins, passa pelos ureteres, desembocam na bexiga, que armazena temporariamente a urina. A capacidade de armazenamento da bexiga é de aproximadamente 300 a 500 ml de urina. Essa contração da urina, da bexiga, ela é responsável pelo esvaziamento da bexiga durante a micção. Ou seja, se a gente perde a capacidade de contração muscular da bexiga, a gente vai ter dificuldade urinária e o armazenamento indevido, incorreto da bexiga, podendo retornar para os rins a urina e causar algumas patologias, tá? No caso, essa contração, ela é normalmente voluntária para a gente poder fazer o esvaziamento do líquido que está formando a urina, que vai ser eliminado pela uretra, tá? Aí a uretra origina-se na base da bexiga, no homem ela atravessa o pênis, na mulher ela desemboca anterior à vagina. Por isso que o canal urinário do homem e da mulher se diferencia também nesse final, nessa questão da uretra, em questões relacionadas ao tamanho da uretra. Como o do homem atravessa um caminho um pouco mais longo, a uretra do homem é um pouco maior e a uretra feminina é um pouco menor. Por isso que algumas infecções urinárias são mais recorrentes em mulheres. O homem também pode ter infecção urinária? Sim, mas a mulher tem mais infecção urinária porque além de ter um caminho menor da uretra,
ela ainda tem questões de contaminantes, como pode ser, às vezes, questão relacionada a fezes ou a menstruação ou líquidos vaginais também, que podem influenciar nessas infecções urinárias e também infecções renais. Então, no caso, a mulher tem que ter um pouco mais de cuidado relacionado às infecções urinárias que são mais comuns em mulheres. Aqui a gente mostra a anatomia, né, do sistema urinário, os ureteres que saíram dos rins, que a gente já mostrou anteriormente, desembocam dentro da bexiga. A bexiga, a gente tem uma parte formada dos músculos que a gente chama de trígono, que forma como se fosse um triângulo, que é para poder dar essa capacidade de lançar a bexiga, a urina da bexiga para baixo. Então, esse trígono, como é formado o interior, o músculo interior da bexiga, ela é importante nessa questão de esvaziamento. Tá? Nós temos o músculo detrusor, que é o responsável por fazer o movimento de contração para impelir o líquido para baixo e para fora. Nós temos aqui o ósteo interno da uretra, que funciona como se fosse um esfíncter, né? O início de uma válvula. Depois nós temos o esfíncter interno da uretra, ele é involuntário, ele pode se abrir ou fechar de forma involuntária, por isso que algumas pessoas têm incontinência urinária, porque esse esfíncter pode, de forma involuntária, liberar uma quantidade muito grande de urina. Tá? Nós temos depois o esfíncter externo da uretra, ou diafragma urogenital. Esse esfíncter externo, ele é voluntário. A gente controla ele para urinar ou segurar a urina. Claro que tudo dentro de um contexto fisiológico. Se a gente teve uma grande quantidade de urina que passou pelo esfíncter interno, que é involuntário, nós mesmo fazendo algum esforço, nós não conseguimos segurar a urina no esfíncter externo e acaba que algumas vezes a urina pode escapulir, como a gente fala, ou pode ter uma incontinência urinária também. Esses esfíncteres são importantes de controle, porque sem um controle adequado desses esfíncteres, a pessoa pode ter uma patologia chamada de enurese noturna ou incontinência urinária, muito comum em crianças e idosos. Cuidado também, porque muitas vezes a gente pega paciente idoso que usa medicamentos para incontinência urinária, e esse medicamento para incontinência urinária causa algumas reações adversas importantes que vão prejudicar o paciente em outras questões fisiológicas dele, porque ele vai causar como se fosse um ressecamento mesmo da mucosa para evitar essa incontinência. Então a gente tem que sempre tomar cuidado quando o paciente idoso relata algum problema relacionado à desidratação ou ressecamento proveniente do uso de medicamentos para incontinência urinária. Aí sempre conversar com o médico a respeito de qual é o melhor tratamento a se fazer. Nós temos aqui o osso do quadril, né, que é o pubis, que vai ajudar também nessa questão de controle, e o ósseo externo da uretra, que já vai estar levando para o final, seja no homem ou na mulher, tá? Então esses esfíncteres, eles são importantes, a gente tem que saber que a gente tem dois esfíncteres na uretra, que é o esfíncter interno e o esfíncter externo. Sempre lembrar que o esfíncter interno é involuntário. O esfíncter externo ele é voluntário. É o que a gente controla para urinar ou não. Tá bom? O preenchimento da bexiga. Como que se dá esse movimento de necessidade de urinar? Primeira coisa, a gente tem o preenchimento da bexiga. O músculo da bexiga está relaxado e o esfíncter da uretra contraído. Esse primeiro esfíncter está contraído para segurar ali o que vai ser armazenado temporariamente dentro da bexiga. Nesse momento, o músculo da bexiga está relaxado. O músculo do assoalho pélvico está contraído, também para poder segurar ali os esfíncteres e segurar a urina na bexiga. Segundo, a gente tem a primeira sensação de vontade de urinar. A bexiga está cheia pela metade e o desejo voluntário da micção pode ser inibido até o momento apropriado.
Se a gente for segurando essa urina, a gente vai enchendo essa bexiga e ela vai chegando num certo limite. Num terceiro momento, nesse segundo momento, a gente pode, se quiser, de forma voluntária, urinar. Uma quantidade menor, se teve a primeira sensação, teve a oportunidade, foi e consegue urinar. Não teve jeito, a gente passa a ter não uma sensação de urinar, mas uma necessidade de urinar num terceiro momento. Aí o músculo do assoalho pélvico já relaxa e o músculo da bexiga se contrai para empurrar a urina para fora. Lembra que é importante o músculo detrusor fazer esse movimento? É aí no momento da micção é que ele vai fazer essa contração para empurrar a bexiga para fora. Se a gente segurar muito, o músculo da bexiga contraiu para poder empurrar a urina para fora e o músculo do assoalho pélvico relaxou, aí mesmo a gente tentar segurar, o esfíncter externo, que é voluntário, não aguenta segurar, então a gente vai eliminar a urina, vai fazer o xixi, mesmo que seja na roupa. Então não aguenta segurar quando chega nessa necessidade máxima de urina, porque já é um movimento de contração muscular involuntário. Após a micção, a gente volta novamente para o estado de esvaziamento, o músculo da bexiga já fica bem relaxado e volta a se encher novamente pelos ureteres. E esse ciclo vai se repetindo ao longo do dia. A bexiga esvazia, o músculo dela fica relaxado, o esfíncter da uretra fica contraído, o músculo do assoalho pélvico também contraído, para segurar. Quando o esfíncter da uretra está contraído, está fazendo essa contração, o esfíncter da uretra está contraído, e o assoalho pélvico também está contraído, ele está fechando o canal urinário. Então, enquanto está com o esfíncter e o assoalho pélvico contraído e o músculo da bexiga relaxado, a gente vai estar fazendo o processo de enchimento do reservatório temporário da urina, que é a bexiga. Vai passando, vai enchendo, 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 a bexiga fica cheia e você tem uma primeira sensação. Fez a urina, ele já volta direto para a primeira fase, que é de preencher novamente. Não urinou, vai enchendo mais e mais e mais até chegar num certo limite, onde você para de ter só a sensação, a vontade de urinar, e já passa a ter a necessidade de urinar. O volume da bexiga já foi completo, então automaticamente a gente relaxa o músculo do assoalho, relaxa o esfíncter da uretra e contrai o músculo da bexiga. Contraindo o músculo da bexiga e relaxando o esfíncter e o assoalho pélvico, a urina vai sair. Esse ciclo ele é contínuo e acontece o tempo todo no nosso organismo. Ok? O trato superior do sistema urinário é formado somente pelos rins. Então, quando a gente fala de trato superior, é rins. E as alterações renais, nós damos o nome de nefropatias. O exame macroscópico dos rins, ele deve se observar tamanho, forma, cor e consistência do rim. A coloração normal do rim é acastanhado. Muito cuidado quando a gente pega as infecções para a gente não confundir. Nós temos um trato superior e um trato inferior do nosso sistema urinário. O trato superior é formado pelos rins. O trato inferior, que vai ser formado pelos outros órgãos que a gente viu. Trato superior, rins. Tudo que está relacionado ao rim, nós damos o nome de nefro. O nefro é que está relacionado ao rim. Provavelmente esse nome vem dos néfrons, que é a unidade funcional do rim. Então, as nefropatias são alterações nos rins, no trato superior. Tá bom? Nós temos algumas patologias do sistema urinário. Eu acho que vai dar tempo de falar todas elas aqui nesse vídeo. Se não der, a gente continua no próximo. Nós temos uma aplasia ou agenesia renal. O que é uma aplasia ou agenesia renal? Deficiência evolutiva de um ou ambos os rins. A aplasia unilateral é compatível com a vida. A aplasia bilateral é incompatível com a vida. Então, se você tem aplasia
que é uma deficiência na formação do rim de um lado, o outro rim estando normal, a pessoa pode ter uma qualidade de vida e viver normalmente. Agora, se a aplasia ela é dos dois lados, aí é incompatível com a vida e é necessário, se for possível, um transplante imediato para poder o recém-nascido sobreviver, se ele chegar até o parto. O rim contralateral aumenta de volume como resultado de hipertrofia compensatória. Ou seja, nós temos dois rins para funcionar. Se um deles não está funcionando, o que vai funcionar, ele vai aumentar de volume e vai fazer uma hipertrofia, ou seja, vai aumentar o tamanho das suas células para poder fazer o trabalho dos dois. Então ele faz essa hipertrofia compensatória para compensar o rim parado. Na hipertrofia renal não há aumento do número de néfros, e sim do número de células tubulares e glomerulares. Ou seja, por isso chama hipertrofia. Não é aumentar o número de células, é aumentar o tamanho, o volume das células tubulares. A gente não aumenta a quantidade de néfrons. Ele trabalha hipertrofiado com a quantidade, com o aumento do volume das células que compõem esse néfron. Se ele tem 1 milhão de néfrons em cada rim, os 1 milhão de néfrons de um rim vai ter que compensar o 1 milhão de néfrons que o outro rim parou de funcionar. Ele não aumenta, ele não produz novos néfrons. Ele apenas aumenta a capacidade de que os néfrons, as células que formam cada néfron, de fazer a sua ação. Então ele hipertrofia, aumenta o volume para elas poderem trabalhar mais. A mesma quantidade vai trabalhar mais porque aumenta o volume de trabalho delas. Aqui nós temos algumas imagens de má formação renal, que são quando unilateral é compatível com a vida, porque o outro rim vai estar funcionando normalmente, e quando bilateral é incompatível com a vida. Ectopia renal. Os rins ectópicos estão situados fora de sua posição normal. Ocorre com maior frequência em apenas um dos rins. A cavidade pélvica e região inguinal são as localizações mais frequentes. São estruturalmente e funcionalmente normais. O posicionamento incorreto do uréter pode causar obstrução do fluxo urinário e predispor à hidronefrose ou infecção urinária. Apesar de que o rim vai funcionar normalmente numa ectopia, talvez pode ser necessário alguma forma de correção do uréter, porque ele pode ficar obstruído pela posição ou fazer uma volta que vai ser contra a gravidade, como ele não vai ter funções de contração para empurrar a urina pelo uréter, então ele pode ser necessário uma intervenção mais drástica para isso, tá bom? Mas esse posicionamento incorreto do uréter, ele também pode aumentar algumas outras patologias, como a infecção urinária, que, como o rim não consegue mandar a urina de forma correta para a bexiga através do ureter, essa urina volta para o rim e pode gerar, pode carregar alguma bactéria do ureter para o rim, causando uma infecção. Ou o rim pode não ter essa capacidade de lançar a urina de forma correta para o ureter e causar uma hidronefrose, que é um acúmulo de líquido no rim. Tá bom? Aqui nós temos a posição normal dos rins. E nós podemos ter aí o lado direito, se vocês forem olhar a posição correta do desenho anatômico, o lado direito apresenta a posição correta. Nós temos uma posição torácica aqui do lado esquerdo, quando esse rim que deveria estar na posição correta está localizado no tórax. Ele pode estar na região ilíaca ou ele pode estar na região pélvica. Cada região vai ter uma alteração fisiológica diferente. Normalmente, numa região torácica,
dificuldade para poder lançar essa urina, ela é muito pequena e a hidronefrose e infecções urinárias são raras. Já no ilíaco e principalmente na pélvica, como o ureter vai fazer uma volta ou ele não vai chegar de forma eficiente na bexiga, ele pode ter uma obstrução e pode causar a hidronefrose ou a infecção urinária, que são mais importantes e mais comuns quando a ectopia está localizada na fossa ilíaca ou na região pélvica, tá bom? Nós podemos ter também uma patologia chamada de rins policísticos, que apresentam seu parênquima substituído por formações císticas numerosas. Nós temos aqui um rim normal, um rim com 2 cistos simples e um rim policístico, que ele é formado por vários cistos, tá? Nós também podemos ter uma hiperemia renal, que é acúmulo de sangue no interior dos vasos sanguíneos dos rins. Ela pode ser ativa e caracteriza-se pela estase de sangue arterial associada a processos inflamatórios dos rins, como nefrites e glomerulites, tá? Ou glomerulonefrites, que são as inflamações nos glomérulos e nos néfrons por completo. Macroscopicamente, os rins podem estar aumentados de volume, fluindo sangue pela superfície de corte e avermelhados. E microscopicamente, todos os vasos estão cheios de sangue. Então é uma patologia importante, porque está relacionado ao acúmulo de sangue que está ali saindo, tendo uma estase do sangue arterial por processos inflamatórios. Então é importante porque senão a gente pode perder a função renal. Pode ser passiva, que é conhecida como uma congestão, caracterizada pela estase de sangue venoso, e vai estar relacionada não agora a inflamações, mas a insuficiência cardíaca direta e trombose da veia cava. Os rins afetados estão aumentados de volume escuros, deixando fluir sangue facilmente ao corte. A junção córtico-medular encontra-se saliente e escura. Isso leva a uma perda da função renal e a uma má formação de urina, reabsorção e absorção renal também. Então a função renal fica prejudicada nessa patologia. Aqui nós temos um exemplo de uma hiperemia renal, que apesar da cor acastanhada, nós vemos muito sangue em toda a região renal. Isso leva a uma perda de função imediata do rim e precisa ser corrigida normalmente de forma cirúrgica. Nós podemos ter agora, diferente da hiperemia, que foi aqui na hiperemia renal, que a gente vê um acúmulo, nós podemos ter uma hemorragia renal, que ela é especialmente comum no córtex renal. Pode ser de origem bacteriana, que vai estar relacionada a salmonela, leptospirose ou outra bactéria, viral, como na peste suína, por intoxicações, são várias delas, como de cumarínicos, pode ser algum outro medicamento, pode ser veneno de serpentes, fatores de coagulação sanguínea e traumatismo. Na hemorragia, a gente já tem um tratamento mais grave e imediato. Então, precisa drenar e ver qual que é o causador dessa hemorragia, porque senão pode ter uma perda. Normalmente, essa hemorragia ela é tratada de forma cirúrgica. Pode ainda haver um infarto renal, onde os infartos renais são áreas de necrose de coagulação, resultantes de isquemia, por obstrução vascular devido a trombos localizados nas artérias e veias renais ou em suas ramificações. A maioria dos infartos renais não apresenta significado clínico. Algumas vezes pode ocorrer dor e hematúria. Hematúria é quando a gente faz um exame de sangue ou de urina, ou mesmo quando a gente vai urinar e vê presença de sangue. Normalmente, no exame de urina vai vir escrito hemácias. Aí a quantidade de hemácias vai estar aumentada no exame de urina, que é o que a gente chama de hematúria. Infartos extensos são causas importantes de hipertensão arterial e insuficiência renal. Então, o infarto renal pode gerar outras patologias ou agravar quadros também, como de hipertensão e insuficiência renal. Deve ser também sempre muito bem avaliado. Aqui mostra que a gente teve uma perda, um infarto, sempre vai estar relacionado a uma perda, a uma morte de uma parte. No caso, uma morte de uma parte do rim, que pode ser
passar despercebido, com um pouco de dor, uma hematúria, ou pode levar a consequências mais sérias, dependendo da extensão e da gravidade desse infarto renal. Tá? Nós temos a nefrose, que é um processo degenerativo das células tubulares, pode causar subsequente necrose tubular, importante causa de insuficiência renal. Geralmente a nefrose é o resultado de um insulto tóxico ou isquêmico ao rim. A nefrose caracteriza-se morfologicamente pela destruição de células do epitélio tubular, clinicamente por supressão da função renal com oligúria ou anúria, ou seja, quando acontece essa nefrose, pode ter uma supressão completa da função renal e a oligúria ou anúria é a redução ou mesmo a escassez por completo da urina, da micção, da formação da urina. Então, o paciente não urina mais, é uma consequência da nefrose, que também é grave. Pode ser uma nefrose isquêmica, que ocorre por hipotensão devido à hemorragia, desidratação, anemia ou insuficiência cardíaca. Ocorre vasoconstrição das arteríolas aferentes, redução do aporte sanguíneo renal, subsequente redução da filtração glomerular. Por isso que está tendo redução da filtração glomerular, está relacionado à redução da micção, da formação de urina. Nefrose tóxica. Os rins desempenham um papel importante na biotransformação de drogas e tóxicos, como a gente já falou. Resulta na formação de metabólitos que podem danificar células tubulares. E esse dano tubular por algum agente patológico pode ser reversível, mas também pode causar danos graves, tá? Então, às vezes, algum medicamento que se usa, que reduz a quantidade de urina, de formação de urina, uma perda de função ou alguma droga mais tóxica também pode prejudicar, por isso que é sempre importante utilizar os medicamentos de forma correta e com orientação. Pode ter uma nefrose tóxica exógena, que é causada por uma variedade de substâncias, como antibióticos. Certos medicamentos são nefrotóxicos quando administrados em dosagens incorretas ou demasiada frequência, como a gentamicina, neomicina e estreptomicina. Sulfonamidas podem formar cristais, observados macroscopicamente na região medular, pelve e bexiga. Antifúngicos como anfotericina, um agente que causa vasoconstrição da arteríola aferente, diminuindo o fluxo sanguíneo renal. Alguns medicamentos são contraindicados em pacientes com patologias renais e outros necessitam de ajuste em casos de insuficiência renal. Por isso que a gente nunca deve utilizar de forma nenhuma medicamentos sem orientação médica e farmacêutica. Tem que saber se o medicamento ele é o medicamento correto, indicado para cada paciente em particular. Muitas vezes a gente vê a pessoa falando assim, eu quero tomar esse antibiótico aqui porque minha vizinha tomou, minha amiga tomou, minha mãe tomou e fez efeito, então posso tomar porque não vai fazer mal. Cada organismo reage de um jeito, por isso que hoje, inclusive, alguns medicamentos, e esses mais danosos, eles são exclusivamente de venda sob prescrição médica com retenção de receita. Os demais, mesmo que não necessitem de receita, precisam de orientação, tanto médica como farmacêutica. Não se pode tomar medicamento de forma incorreta ou por indicação de pessoas não habilitadas. O risco é muito grave. Nós podemos ter uma nefrose tóxica endógena, que pode ser uma nefrose hemoglobinúrica, que é associada a uma crise hemolítica intravascular, que pode ser causada por leptospirose, babesiose ou transfusão de sangue incompatível. Pode ser uma hemólise, que a hemoglobina liberada das hemácias é convertida em pigmentos biliares. Se a hemólise exceder a capacidade de remoção, ela se acumula no sangue. Aí a gente tem uma hemoglobinemia. Quando filtrada, pode ser acumulada nos túbulos renais ou ser eliminada na urina. Aí nós temos uma hemoglobinúria. A hemoglobina não é nefrotóxica primária, mas causa necrose pela baixa tensão de oxigênio causada pela hemólise. Quando vocês estiverem tendo as aulas no último período de hemodiálise,
cuidados de enfermagem na hemodiálise, vocês vão ter que pegar todo esse material aqui e rever, e a professora provavelmente vai dar todas essas informações, porque hemodiálise é uma matéria específica do curso de vocês, porque é uma matéria muito importante para o cuidado da enfermagem. Então aqui a gente pincela para vocês verem alguns termos e já começarem a entender, porque se vocês forem trabalhar no centro de hemodiálise, vocês têm que dominar isso aí muito bem, e vocês, como profissionais de enfermagem, é que têm conhecimento dessa matéria. Por isso que vocês têm, inclusive, uma matéria específica para isso no último período. Podemos ter também uma hidronefrose, que é a dilatação da pelve e cálices renais. Pode ser devido à obstrução do fluxo urinário. A obstrução urinária pode aumentar a suscetibilidade a infecções. Causas mais comuns: cálculos, hiperplasia prostática em homens, processos inflamatórios como prostatites, neoplasias, hérnia perineal, que é o deslocamento da bexiga, distúrbios funcionais, como uma lesão da medula espinhal, anomalias congênitas, como a ectopia renal. Quando a gente estava falando de ectopia, que era localização diferente do local normal do órgão, a gente citava como exemplo a hidronefrose, que é essa dilatação da pelve por conta dessa obstrução do fluxo. Olha aqui, a gente tem aqui um rim normal e um rim dilatado por hidronefrose. No caso aqui, olhem para vocês verem. Deixa eu voltar aqui. Tanto a pelve e os cálices renais vão estar dilatados. A hidronefrose é a dilatação. Mais comum aqui que a gente fala está relacionada a uma obstrução do fluxo. Olha aqui uma obstrução de fluxo no rim esquerdo, fazendo com que essa pelve renal ela esteja dilatada, seja com acúmulo de líquido. Olha que até o uréter ele não conseguiu eliminar o líquido formado no rim e mandar ele para a bexiga. Então, essa obstrução é a causa mais comum. Na ectopia renal, essa obstrução pode estar relacionada ao processo de localização do rim, que pode causar essa obstrução aqui, tá bom? Nós podemos ter uma glomerulonefrite imunomediada, que envolve a deposição de complexos imunes no interior de glomérulos e ocorre em associação com infecções persistentes. Nós temos uma pielonefrite, que é uma inflamação da pelve e do parênquima renal, resultante da ascensão de infecção do trato urinário inferior. Pode ocorrer também por infecção hematogênica e por parasitas alojados na pelve. Olha aqui que nós temos um parasita que foi retirado, essa imagem mostra parasitas retirados da pelve renal que causou uma pielonefrite. Pielonefrite, inflamação da pelve e do parênquima renal, inflamação dos rins. Fatores que predispõem ao desencadeamento da pielonefrite: obstrução urinária, importantíssima, causada por anomalia uretral, urolitíase. Toda vez que vocês virem litíase, está relacionada a pedra ou a cálculo. Então, urolitíase seria cálculos urinários. Tumores, hiperplasia prostática e também a sonda uretral pode causar essa pielonefrite. Então, muito cuidado quando vocês forem usar sonda uretral em paciente, porque ele pode desenvolver uma pielonefrite pelo uso da sonda. Na pielonefrite crônica, há necrose extensa com destruição da medula e fibrose da cortical. Então, pode levar à perda completa da função e até ao um problema mais grave de perder a função renal e perder o rim. Nós temos tumores renais primários, que são raros. O carcinoma e nefroblastoma são as neoplasias renais mais frequentes. Os rins são locais frequentes de metástases, que podem ocorrer pela via hematogênica, linfática ou neoplasias em órgãos vizinhos. Aqui a gente pode ver nas figuras tumores
em localizações diferentes. Esses tumores, eles precisam ser retirados quando possível e tentando manter a função renal preservada. Quando não tem como a retirada do tumor e a manutenção da função renal, pode ser necessária a retirada completa do rim, caso a pessoa ainda tenha o outro rim preservado. Aí, com um rim, ela vai manter a função renal necessária. Um tumor em ambos os rins, ou numa pessoa que só tem um rim, vai levar a pessoa, quando perda da função, para um tratamento de hemodiálise. Hemorragias do trato urinário inferior. Nós estamos falando de patologias relacionadas ao trato urinário superior, que são os rins. Agora, do trato urinário inferior. Esses são distúrbios circulatórios comuns. Ocorrem nos ureteres e uretra, em associação à urolitíase, que são os cálculos na urina. Na bexiga, as hemorragias são consequentes a processos septicêmicos ou toxêmicos, ou seja, causado por alguma, normalmente bactéria ou vírus ou algum outro parasita. As hemorragias também podem estar presentes em cistites agudas, neoplasias e ruptura de bexiga. Urolitíase. Presença de cálculo nas vias urinárias. Os cálculos podem ser encontrados na pelve renal, no ureter, na uretra e na bexiga. Variam de tamanho, forma, depende da localização e de seus constituintes. Vários fatores predispõem à formação de cálculos, como pH urinário, onde pH ácido, sais de oxalato precipitam-se mais facilmente, e um pH alcalino, sais de estruvita e de carbonato precipitam-se mais facilmente. Se os sais já naturais da formação da urina se precipitam, ou seja, precipitar na química é formar um soluto, uma substância mais sólida, ele vai formar cristais e esses cristais vão dar origem aos cálculos, que vão variar de tamanho dependendo de cada patologia. Olha aqui onde a gente consegue encontrar os cálculos renais. Nos cálices maior e menor do rim e no ureter. Normalmente nós vamos encontrar esses cálculos no rim e esses cálculos vão descer pelo ureter para a bexiga, pela uretra e ser eliminado quando eles têm tamanho menor. Alguns cristais que nós formamos são eliminados, a gente nem percebe. Outros já causam dor e cólicas renais bem graves. Então a gente precisa ver essa questão aí também de paciente para paciente. Nós estamos vendo aqui um rim repleto de cálculos. Então esse paciente já era bem mais grave, né? E uma quantidade de cálculo muito, muito exagerada, que leva ele, claro, a uma dor e uma patologia grave. Infecções bacterianas. Colônias bacterianas, epitélio esfoliado, leucócitos, serão núcleo e ao redor ocorre precipitação de minerais. As infecções bacterianas predispõem à formação de cálculos de estruvita. A composição do cálculo pode refletir o tipo de dieta. Alimentos ricos em fosfatos ou em magnésio e deficientes de vitamina A também podem estar relacionados à formação de cálculos. Ingestão reduzida de água favorece a eliminação de urina concentrada, predispondo à precipitação dos constituintes dos cálculos. Ou seja, se tem pouca água, a gente continua urinando, mas aí com uma solução bem concentrada das substâncias de remoção, das substâncias que a gente precisa eliminar. Aí, nesse caso, a formação do precipitado desses sais é muito mais comum e mais grave também. Uretrite, inflamação da uretra. Ureterite, inflamação do uréter. Cistite, inflamação da bexiga. Esses três termos vão acompanhar vocês bastante na vida profissional de enfermagem. A uretrite,
que é da uretra, mais comum, junto com a cistite, também inflamação da bexiga, que também é bem comum. A ureterite vem do uréter, também é comum, mas não tanto quanto uma uretrite e uma cistite. A estabilidade da bexiga é mantida por eliminação repetida de urina. Por isso que é necessário, para manter a bexiga de forma eficiente, estável e estéril, porque se ela não tiver estéril, ela vai estar com alguma substância que pode causar algum dano. Se você não elimina urina de forma repetida e de forma correta, essa esterilidade da bexiga ela é perdida e pode gerar infecções. Propriedades antibacterianas: acidez da urina, imunoglobulina, que é o IgA, e secreção de mucina. Inibem a aderência bacteriana. Tudo isso são propriedades fisiológicas para poder impedir que algumas bactérias que serão eliminadas se alojem na parede da bexiga e causem uma infecção oportunista. Caso a eliminação correta, repetida da urina não seja preservada ou outros agentes possam estar envolvidos nesse processo, a bactéria pode ser reforçada por esses processos e ter uma aderência e causar uma infecção. Aí a gente fala que essa bactéria foi uma bactéria oportunista porque a gente deu para ela uma oportunidade de infecção que não aconteceria normalmente. Fatores que favorecem a colonização bacteriana predispondo a cistite. Retenção urinária ocorre devido à obstrução, por exemplo, uma neoplasia, pode causar também. Causas neurogênicas, como por exemplo uma hérnia de disco, também pode levar a uma retenção urinária. Obesidade, idosos que ficam deitados por tempo prolongado, porque eles vão reter a urina por mais tempo, comprometendo a esterilidade da bexiga. Traumatismo à mucosa vesical por cálculos, cateterismo inadequado também. Micção incompleta ou refluxo vesículo-ureteral, ou seja, a pessoa vai fazer xixi e ela não esvazia completamente e a gente tem esse refluxo desse resíduo que deveria ter sido eliminado. Aí ele volta para a bexiga e quando ele volta para a bexiga, ele pode estar trazendo bactérias do meio externo e aproveitando dessa patologia para poder causar uma infecção. Uretra curta, mulheres apresentam uretra mais curta, formando barreira menos eficaz a infecções. Então, por isso que é mais comum infecções urinárias em mulheres. Insuficiência renal aguda, que ocorre devido à redução súbita da função renal. As causas mais frequentes de insuficiência renal aguda são glomerulonefrite imunomediada, necrose tubular aguda, e nesse caso ocorre oligúria ou anúria, e azotemia, que é o aumento de compostos nitrogenados não proteicos, como ureia e creatinina na urina. Então são marcadores importantes para a insuficiência renal aguda, o exame de urina, quando a gente vai ter ureia e creatinina aumentados, associado a uma redução ou uma ausência de micção. Nós temos insuficiência renal crônica, que ocorre devido à incapacidade dos rins de desempenhar suas funções. Comumente é irreversível. Se o paciente tem insuficiência renal crônica, já é resultado final de alguma outra patologia ou de outras patologias associadas a esse problema dele. Tanto a insuficiência renal aguda quanto a insuficiência renal crônica, elas precisam ser conhecidas pelo paciente e pelo prescritor, pelo cuidador, porque os pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica precisam tomar cuidado com a ingestão de alimentos e a ingestão de medicamentos, que podem ser bem prejudiciais para o paciente. Esses slides são o que a gente finaliza o sistema urinário. Vai ser enviado para vocês um exercício para vocês fazerem e novo material. Sistema renal é um dos sistemas mais complexos do que a gente vai estudar agora, porque ele é cheio de detalhes pequenos e cheio de nomes complicados. Em relação às doenças, as doenças elas são apresentadas a vocês como complemento à fisiologia e anatomia, mas não é coisa que vocês têm que preocupar
exageradamente para a matéria que a gente está passando, não, tá? Só que tem que ser apresentado porque senão vocês vão chegar na aula de hemodiálise e a professora vai perguntar: vocês não sabem o que é uma cistite? Vocês não sabem o que é uma nefrite? Então, o que é uma litíase renal? O que significa litíase, que é cálculo? Então, esses termos a gente vai pegando e aprendendo aos poucos para vocês terem base para as outras disciplinas. Essa é a parte mais importante dessa matéria que a gente coloca as patologias. Em relação à anatomia e fisiologia, a gente precisa entender como que é esse funcionamento. Apesar de muito complexo, a gente precisa entender o básico do funcionamento ali em questões de unidade funcional, o néfron, quais são as partes do néfron, como é formado o rim, quais são os órgãos, rins, ureteres, bexiga e uretra, e algumas características dessa função. Caso vocês tenham dúvida, podem colocar as dúvidas no chat ou mandar para a líder da turma para ela me passar. Assim que enviar os exercícios, a gente marca a data para vocês enviarem por e-mail. Tenham todos bom estudo e até a próxima aula. Obrigado.